Olha essa estatística, olha esse dado aqui, ó. O São Paulo atingiu a marca de 60 desfalques por problemas físicos ao longo do ano. Número elevadíssimo de lesões. Claro que a gente lembra do Jonathan Calleri, que rompeu ligamento cruzado do joelho esquerdo em abril, passou por cirurgia, segue em recuperação, mas segundo as informações do portal Anotações Tricolores, os primeiros problemas começaram ainda na pré-temporada, né? A gente lembra em janeiro, durante os treinos realizados na Flórida. Na ocasião, o próprio goleiro Yang sofreu uma torção no pé direito e o volante Luiz Gustavo fraturou o pé esquerdo, ambos no dia 19. Ou seja, toma aí esse dado. O São Paulo chegou a um desfalque de número 60 por lesão ou questão física em 2025, podendo aumentar esse número, visto que o volante Pablo Maia preocupa o departamento médico e terá os resultados dos exames divulgados nessa sexta-feira. 60 desfalques por problemas físicos, meu caro JP. Não tem time que aguente, ainda mais sem ter um elenco recheado de opções, não tem time que aguente manter um nível alto de competitividade com esse número de desfalques. É algo que o São Paulo tem que olhar com urgência para a temporada que vem. Não tem a menor condição, né? Você se manter competitivo tendo 60 desfalques por lesão no ano, não tem a menor condição. Isso prejudica o trabalho de treinador, isso prejudica o trabalho do time, isso prejudica o que você quer fazer nas competições, como Copa do Brasil, principalmente Libertadores, que foi uma competição que o São Paulo jogou muito desfalcado, mais até do que a Copa do Brasil. Você joga sem Lucas, sem Oscar, sem Calleri, sem André Silva. Na Copa do Brasil você ainda tinha o André, né, que era o substituto imediato do Calleri, e eu sei que muita gente não gosta do futebol do André, mas acho que como um reserva ele é interessante, inclusive em muitos momentos da temporada estava até melhor do que o Calleri, quando os dois estavam à disposição, o André estava fazendo mais gols, estava mais iluminado, estava se movimentando bem, e eu acho um jogador muito importante para o elenco do São Paulo e fez muita falta na Libertadores, porque o São Paulo construiu até oportunidades para vencer a LDU tanto em Quito quanto no Morumbi, mas perdeu muitas chances. O São Paulo, eu diria que fez um jogo melhor em Quito do que fez o Palmeiras, por exemplo. O São Paulo jogou melhor contra a LDU lá em Quito do que o Palmeiras lá em Quito. Aí, claro, no Morumbi, né, em relação aos jogos no Brasil, o Palmeiras jogou melhor, obviamente, né, fez o 4-0, jogou muito melhor do que o São Paulo. Mas em Quito, quando o São Paulo perde por 2-0, foi um dos melhores jogos de um brasileiro na altitude de Quito nos últimos anos. E o São Paulo perdeu por 2-0. Por falhas na defesa, mas também falhas nas definições do ataque. Então, assim, nenhum time sobrevive numa temporada com tantos desfalques por lesão. E aí, assim, é um número que você precisa parar, quando terminar a temporada, parar, reavaliar muita coisa no departamento médico, na preparação física, e falar, olha, gente, precisamos analisar o que está acontecendo. Os processos estão sendo feitos da forma correta? Os equipamentos estão adequados? Os profissionais estão competentes para fazer os seus devidos trabalhos? Porque precisa ter uma reavaliação geral, Boni, de profissionais, de equipamentos, de estrutura, de processos, tudo que envolve o departamento físico do São Paulo precisa ser analisado. Eu entendo que existem lesões que são azar. Rompimento de ligamento, a lesão do Pablo Maia, se for confirmada, ele pisou em falso no gramado, torceu o tornozelo. Pode acontecer. Mas tem lesões musculares, tem lesões por desgaste, sobrecargas. São Paulo não só perdeu jogadores esse ano por lesão, porque esse número fala dos desfalques confirmados por lesão, mas o São Paulo poupou atletas em muitos jogos alegando sobrecarga muscular. O Alan Franco foi poupado em várias oportunidades por sobrecarga muscular, fora jogadores que não têm lesão, mas estão desgastados fisicamente, que visivelmente chegam no segundo tempo e não conseguem repetir o nível. E isso não entra na estatística. Mas o São Paulo ele fica atrasado fisicamente em relação a muitas outras equipes por problemas físicos. Problemas que são talvez não diagnosticados como lesão, mas você identifica realmente uma sobrecarga muscular em vários atletas. Então isso precisa ser reavaliado internamente com comissão técnica, porque o Crespo também tem o seu preparador físico, tem a sua comissão técnica que trabalha também com isso. Precisa ser analisado junto com a equipe do clube. E alguém competente também precisa reavaliar. Um profissional de saúde competente, né, um cara da preparação física competente, analisar tudo e ver se os departamentos estão adequados ao que o São Paulo precisa. Porque não dá para você jogar umas quartas de final de Libertadores sem os seus principais atletas por lesão, por tratamentos equivocados, por sobrecargas musculares, por lesões musculares.
Você perde, cara, metade do seu time por conta de lesões. Nos últimos jogos, o São Paulo tem jogado com 12 desfalques. Tudo por lesão. 2, às vezes um só suspenso. O resto tudo lesão. Você tem o terceiro goleiro lesionando, cara, no treino. O terceiro goleiro lesiona no treino. O lateral direito... o lateral direito lesiona no treino. Sei que foi o azar, fratura no dedão no pé. Que aí é o que o Ciro também fala, né? Quando não é incompetência do departamento médico, do departamento físico, a bola não mente o que é construído fora dela, né? Fora do campo. Então, cara, você faz os processos equivocados fora de campo, acaba tendo o azar dentro de campo. Aquele azar meio inexplicável. Você analisa por que os times que trabalham da forma correta não tem tanto azar assim quanto o São Paulo, né? Exatamente. É inacreditável tudo que aconteceu com o São Paulo em termos de departamento médico nessa temporada. Para a gente fechar o nosso boletim da manhã, falar de outro personagem que foi citado já. Oi, diga. Desculpa só cortar, mas acho importante trazer a pergunta do Paulo Nobre, que ele pergunta aqui sobre o tipo do jogo do Crespo, né? Se a marcação individual dele ajuda a lesionar os jogadores. Então, Paulo, na primeira passagem do Crespo foi levantada essa questão, né? Não só da questão do Campeonato Paulista, né? De ter usado o time titular na maior parte dos jogos, mas eu até recordo que muitos jogos da fase de grupos do Paulista, São Paulo utilizou o time alternativo aqui, era um espaço muito curto, era jogo dia sim, dia não, em uma determinada época, né? Mas eu acho que sim, para você jogar nesse estilo de marcação individual, de perseguição o tempo inteiro, gera sim um desgaste maior e você precisa ter uma preparação física adequada a isso, tanto que o Crespo, nesse período que ele passa fora do continente, ele trabalha com uma nova comissão técnica. A comissão técnica hoje que ele tem é diferente da primeira passagem, ele não tem o mesmo preparador físico, que era o Corran, né, o Alejandro Corran, não é mais o preparador físico do Crespo. Creio eu que ele identificou talvez uma deficiência nesse ponto. Acho que isso sim colabora com as lesões, pode colaborar sim com o desgaste, mas o clube precisa estar preparado para o estilo do treinador. Se é o treinador escolhido para esse momento do clube, os caras querem o estilo de jogo do Crespo, querem o profissional como o Crespo, o clube precisa estar preparado para atender minimamente as necessidades do técnico. Se o técnico trabalha com esse estilo de jogo, o clube tem que preparar os seus departamentos para esse estilo de jogo. Contratações, departamento físico, departamento médico. Todo o clube tem que estar mobilizado para atender as necessidades do treinador que foi escolhido. Num clube sério, num clube organizado, tem que funcionar dessa forma. O Palmeiras ele trabalha com contratações, com organização, de acordo com o que quer, com o que pensa de futebol o Abel Ferreira. O Flamengo hoje contrata jogadores de acordo com o que pensa o Felipe Luiz. Jogadores com mais técnica, jogadores que trabalham melhor a bola, jogadores que têm uma chegada ao ataque com mais qualidade, com pontas que também têm habilidade, como o Luiz Araújo, como o Carrascal, como o próprio Michael, que é uma opção de banco, Cebolinha, enfim, jogadores que têm essa característica. E jogadores também que foram trazidos depois do Felipe Luiz assumir o time. Então, um clube organizado tem que trabalhar dessa forma, de acordo com o que quer, com o que pensa de futebol, o seu treinador. Então, claro, se o Crespo tem essa questão da marcação individual, pode sim desgastar os atletas. Mas tem outro ponto importante também, né, Boni? Não é esse ano só que o São Paulo sofre com lesões. São Paulo sofre com lesões com todos os treinadores que passaram por aqui nos últimos anos. Então não é só responsabilidade da comissão técnica ou do estilo de jogo, né? Isso é evidente. Mas claro que é um estilo que exige mais da parte física dos atletas.